Gente, tudo bom com vocês? Quero me apresentar, eu sou Cláudio, quero agradecer também o convite do pessoal do Não Lugar para falar aqui com vocês sobre uma pauta muito importante para a gente e que infelizmente tomou cena nos últimos tempos por motivos tristes, para mim e para todos, né? Eu vou falar sobre direitos culturais na América Latina e desenvolvimento social e eu começo esse assunto trazendo a provocação sobre o incêndio do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né? Sobre todas as situações que aconteceram naquele cenário, a que eu quero ressaltar é sobre a perda do Fóssil da Luzia, que trazia informações importantes para a gente sobre os fluxos migratórios no início da humanidade, né? E, enfim, da história da gente. E nesse sentido eu quero dizer como é importante que a gente possa retomar uma preocupação sobre a cultura como orientadora das políticas de Estado e privadas. Discussões que foram sendo feitas lá atrás, se a gente buscar uma retomada histórica, com coletivos da área e com a Unesco na década de 70. E é muito importante que a gente possa preservar a nossa identidade, a nossa história, porque é a partir disso que a gente consegue avançar. Eu também quero agradecer e chamar a atenção de vocês para onde eu desenvolvo essa minha pesquisa sobre direitos culturais na América Latina, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos e de Comunicação e Cultura do CELAC, USP. E lá a gente faz umas pesquisas mais voltadas a essa reflexão sobre a comunicação e a cultura numa perspectiva não eurocentrizada. Eu vou falar sobre desenvolvimento social e direitos culturais na América Latina e a minha pesquisa ela parte de onde eu estou, né, enquanto pessoa no mundo. Para contextualizar um pouco, mas não falar muito porque o que importa é a discussão que a gente vai desenvolver, eu sou bailarino, psicólogo e atualmente atuo como produtor cultural também. E entendo que para a gente poder desenvolver a pesquisa sobre esse assunto, não dá para a gente abraçar tudo como eu gostaria, fazendo uma grande pachamama, né? O que eu quero propor é que a gente parta do meu foco, que está sendo as artes do corpo e a comunicação, dentro de 3 países da América do Sul: Brasil, Colômbia e Argentina, né? Eu trago esses elementos porque tem um recorte, a gente consegue elaborar melhor e depois passar para novas etapas de pesquisa e de investigação. E também porque existem uma certa similaridade entre os países, economicamente e culturalmente falando, e as artes do corpo por conta do universo em que eu vivo e que eu tenho contato e onde eu posso desenvolver mais o assunto, trazendo também pessoas para sanar as minhas dúvidas, né? Quando a gente fala nessa perspectiva da cultura, orientando as outras políticas, orientando como a gente deve atuar com a sociedade, a gente não pode deixar de falar de participação social, que é fundamental, né? A gente tem que pensar que a gente precisa conjugar na conjuntura atual a participação social, a sociedade civil em si e o poder público, pensando como a gente organiza todo esse sambão que acaba sendo as nossas vidas, né? A iniciativa privada também está presente, só que a gente precisa repensar também essas posturas neoliberais que vêm sendo pautadas com tanta violência, porque é importante que a gente tenha uma proteção de Estado, né? Que direitos básicos sejam garantidos, e um deles é a cultura. Infelizmente, assuntos como esse, como eu comecei no vídeo, tomam cena quando a gente tem um desastre, mas eu quero propor que a gente possa continuar discutindo essas questões, né? Essa pesquisa ela segue, eu tenho um campo de desenvolvimento onde eu estou coletando dados com pessoas importantes de determinados grupos que ajudam a fomentar esse cenário, como o Sesc São Paulo, e no cenário latino-americano, de onde eu trago grande parte dos meus dados, é do Festival Mirada de Artes Cênicas Ibero-Americanas, que acabou de acontecer agora no litoral de São Paulo, em Santos, que foi sensacional. Super aconselho que os resultados desse festival e os coletivos e tudo que a gente tem envolvido nessa iniciativa possa vir à tona e a gente seguir discutindo sobre essas coisas. Nessa perspectiva da América Latina e do direito cultural sendo discutida em cenários difíceis, é importante que a gente possa pensar o que é essa integração de fato, né? E trazer a pesquisa e um aprofundamento no assunto. Eu desenvolvo esse trabalho dentro de algumas questões que fazem parte da minha vida, que são as artes do corpo, a comunicação, a promoção cultural, de fato. Eu faço um recorte em que eu proponho que a gente parta a discussão da Argentina, Colômbia
e Brasil, que existem similaridades político-econômicas e socioculturais. Não tão parecidas, porque a gente tem cada um aí a sua identidade, mas é importante que a gente possa conjugar esses atores e partir para a discussão, né? Nesse cenário, a gente percebe que por muito tempo a orientação foi norte-americana e eurocentrizada para gerir o Estado e gerir outras questões importantes para essas comunidades. Então é importante que a gente possa tirar um pouco de cena essa orientação e fazer um serviço reverso, que é de conceitualismo do Sul. Inverter mesmo, colocar o hemisfério Sul para cima ao invés do hemisfério Norte. E nesse sentido a gente consegue entender melhor como que nós estamos caminhando nessa trajetória dentro da humanidade e entender como a gente pode contribuir também a enriquecer um cenário maior, que é global e que tenha espaço para a diversidade. E onde eu faço a minha coleta de dados são em produções, em experiências, vivenciando junto aos grupos as suas produções, né? Recentemente a gente teve aqui em São Paulo, no litoral, Santos, o Festival Mirada, que é o Festival de Artes Cênicas Ibero-Americanas, que foi fundamental para a minha pesquisa, para entrar em contato com coletivos como Sankofa, da Colômbia, e também trazer esses atores, esses grupos, numa discussão com os grupos que a gente tem aqui no Brasil. Apesar de a gente ter dificuldades para discutir cultura aqui no nosso país, onde tudo acaba sendo centralizado no Centro-Oeste, eu busco de alguma forma sair um pouco, né, desses complexos culturais gigantescos fomentados por um Estado elitista e ir atrás de grupos que estão em regiões mais periféricas. E a gente vai observando esses grupos como independentes, como respostas a várias dinâmicas que a gente vai tendo nesse cenário neoliberal, tendo um histórico de colonização aqui na América Latina, e a gente consegue ter novas respostas e novas perspectivas a partir da cultura para os nossos problemas cotidianos, porque a cultura ela vai oferecer para a gente, né, um cenário onde a gente vai saber o que não fazer, porque já, né, viu o que aconteceu de errado, e a gente vai saber como trazer inovação para aquilo que já existe. Então é muito bacana se a gente consegue trazer para esse novo paradigma a cultura se desenvolvendo, né? Eu não vou ficar falando muito sobre os grupos, eu acho que se torna aí um compromisso meu com vocês que estão me assistindo e também estão aí fomentando as discussões do Não Lugar, que a gente vá em busca desses novos grupos ou grupos já consagrados da América Latina de artes cênicas, de artes do corpo e comunicação, para a gente entender um pouco como eles vão falando também dessas dinâmicas territoriais e como eles conseguem de alguma forma fomentar o desenvolvimento social também, né? Pode parecer um grande papo de ursal, mas talvez seja mesmo. O que eu quero trazer para nós é o enriquecimento das nossas discussões a partir de um novo paradigma onde a gente deixe de ser protagonista imperialista dentro de um cenário global e passe a dar as mãos aos nossos irmãos e perceber que juntos como bloco temos uma força, uma consolidação cultural muito interessante, que foi explorada e continua sendo explorada até hoje, e seria muito bacana que a gente revertesse esse jogo, e nós temos esse potencial se a gente fomentar essas discussões e trazer isso para o nosso cotidiano. E não precisa ser assim como eu estou trazendo de uma forma tão teorizada, né? Enfim, a gente fala dos lugares de onde a gente está, mas a gente pode trazer como um lúdico ou participando desses coletivos, estando como espectador, tendo dúvidas. Não é para ser conclusiva essa nossa conversa, é para ser um disparador, tá bom? Então, eu acho que eu finalizo aqui falando um pouco sobre agradecimentos, né? O Não Lugar aqui com a gente, construindo esse espaço de discussão e debate. Ao CELAC, que é o lugar de onde eu parto e faço as minhas discussões. E também, né, a cultura brasileira conjugada com a cultura latino-americana, que por si só já bastaria para fazer esse debate continuar. Bom, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os grupos que eu mencionei, os festivais, os espaços onde essas discussões estão acontecendo, na descrição vai estar o meu contato. A gente pode também encontrar o contato desses grupos, dessas iniciativas, e assim seguir com a nossa discussão, beleza? Obrigado!